Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Alexandre Capito, professor e coordenador do Instituto Teológico Ministério das Nações. Eu quero te convidar a assistir essa nossa videoaula, onde nós aprendemos, aonde nós crescemos. E quero apresentar também a você o Instituto Teológico Ministério das Nações. Nós possuímos um curso básico e médio unificado de teologia, com uma grade ampla e que proporciona a todos os alunos um profundo conhecimento dos temas inserido num contexto bíblico e no contexto histórico. Eu quero convidar você a estar assistindo esse vídeo, compartilhando com seus amigos, e se houver um interesse em se matricular em nosso instituto, entre em contato com a gente pelo WhatsApp DDD 11 99216 6425, conforme está aparecendo aí no vídeo, aí embaixo na legenda, que você entre em contato com a gente. E você deve estar pensando, mas Alexandre, eu não estou perto, aí eu não estou em São Paulo, como que eu faço esse curso? Tá? Você entre em contato com a gente por e-mail, nós mandamos para todos vocês, todos os alunos, uma apostila, nós mandamos a videoaula para que você acompanhe todas as matérias e cresça na graça e no conhecimento. Desfrute dessa videoaula, onde nós falaremos aí dos nomes de Deus e seus atributos. Que Deus te abençoe, fique debaixo da graça e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seguindo, meus queridos, com a nossa aula do Instituto Teológico Ministério das Nações, essa aqui é uma aula prêmio que nós iremos apresentar a todos vocês. Sejam todos bem-vindos, que você desfrute das bênçãos de Deus e que possamos juntos crescer tanto na graça quanto no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós falaremos de forma breve sobre os nomes de Deus e seus atributos. A nossa aula, ela tem alguns objetivos. Então, objetivos da aula. O primeiro é identificar nos textos bíblicos originais quando se é feito referência ao Deus Criador. Então, nós identificaremos usando o hebraico do Antigo Testamento para identificar quando se é feito menção ou referência ao Deus Criador de todas as coisas. O segundo objetivo é identificar os atributos do mesmo nos textos originais. Algumas coisas que vale salientar, que o que vemos em nossa tradução, Deus ou Senhor, não é nome próprio, e sim atributos. Por exemplo, Alexandre é o meu nome. Ser ou ter alguma qualidade é um atributo meu. Então, Deus ou Senhor trata-se de um atributo e não de um nome próprio. Então, é a primeira coisa aí que nós iremos salientar. É que Deus ou Senhor não é nome próprio, e sim atributos. Outra coisa é que nos dias atuais, ninguém sabe pronunciar o nome de Deus como está nos originais,
Mas Alexandre, como que as pessoas falam o nome de Deus? Como que faz menção do nome de Deus, sendo que ninguém sabe falar como está nos originais? Nós iremos nessa aula falar sobre isso. Algumas coisas que nós temos conhecimento e vamos salientar aqui é que o nome de Deus ele é representado por 4 letras hebraicas. São essas Yod, Re, Vav, Re. O nome de Deus, ele é representado por 4 letras hebraicas, Yod, Re, Vav e Re. Essas 4 letras hebraicas, elas são conhecidas como tetragrama. Então, todas as vezes que você ouvir falar do nome de Deus no texto original do Antigo Testamento, ele estará sendo representado por essas 4 letras que é conhecido como tetragrama. Seguindo, porque não sabemos pronunciar o nome de Deus, porque não sabemos a sua real pronúncia. Alguém já pronunciou esse nome? É uma interrogativa que nós temos. Nós pensamos, será que alguém já pronunciou o nome de Deus? Esse nome só era pronunciado pelo sumo sacerdote no dia do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão. Somente o mesmo sabia a forma correta de sua pronúncia. Outras pessoas eram extremamente proibidas de pronunciar esse nome. Somente uma vez por ano era feita essa pronúncia, de forma reverente, semelhante a que o islamismo usa nos dias atuais, com o rosto em terra, demonstrando total reverência no caso. Então, somente o sumo sacerdote ele sabia a pronúncia exata do tetragrama. Então, na história, alguém já pronunciou esse nome, representado pelo tetragrama. Alguém já fez menção desse nome que nós encontramos no tetragrama. Outra coisa, não sabemos hoje, no século XXI, a sua pronúncia, pois caiu em esquecimento. Quando e por qual motivo caiu o esquecimento? Agora eu quero que você esteja bem atento naquilo que eu vou falar. Você está com a sua Bíblia na mão acompanhando a nossa aula. Você vai observar isso. Se puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24, versículo 2. Está aqui, ó. Para que se cumprisse o que foi dito por Cristo em Mateus 24, versículo 2. No ano 70 da era cristã, Tito invade Jerusalém e de forma avassaladora ele destrói o templo, não ficando pedra sobre pedra. Não havendo templo, não tinha mais a necessidade de sacerdotes e nem sumo sacerdote. Sendo assim, o tetragrama não era mais pronunciado, caindo então no esquecimento. Por esse motivo, nos dias atuais, ninguém mais sabe como é a sua real pronúncia. Então, você que está aí com a sua Bíblia, você está observando o texto do Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 24, quando os discípulos de forma alegre apresentam e mostram. Apresentam não, eles simplesmente olham para Jesus e eles dizem, Jesus, olha que templo maravilhoso, que coisa bela. Jesus, ele diz assim, ó, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Então isso se cumpriu no ano 70 da era cristã. Então o sacerdócio foi extinto, o sumo sacerdócio foi extinto, caindo então no esquecimento a real pronúncia do tetragrama. Ok? Então, seguindo, ainda hoje, irmãos, nós temos acesso à primeira escrita do tetragrama encontrada.
Veja abaixo. A primeiro momento nós olhamos para essa figura e nós pensamos ser ela as tábuas das leis, né? Contendo 10 mandamentos, as leis do Senhor. Mas para que a gente compreenda, essa é a conhecida pedra moabita, datada do ano 850, tá? Antes de Cristo. É o texto mais antigo que faz referência ao tetragrama. A mesma se encontra nos dias atuais no Museu do Louvre, na França. O texto mencionado na pedra é o do segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo 27. Está escrito em uma forma antiga do hebraico, conhecido como paleo-hebraico. Então veja aí a próxima imagem, ó, a mesma pedra, e ali está indicando o texto que está o tetragrama. Esse hebraico que está aí é o hebraico antigo, arcaico, que é conhecido como paleo-hebraico. Vocês estão vendo aí 4 letrinhas que são o tetragrama. Então eu trouxe aqui algo para mostrar para os irmãos sobre essas 4 letrinhas aqui. Aqui nós temos aí os modelos, os tipos do hebraico. Nós temos o proto-sinaítico, que é esse na primeira linha em cima. Ele é mais desenhado, mais representando figuras. O segundo, que é nessa linha do meio, ele é aquele que está na pedra moabita, que é o paleo-hebraico. E o terceiro é o que nós temos acesso aos escritos bíblicos. Você que tem uma Bíblia hebraica aí, você vai ver que está escrito nessas letras quadráticas na sua terceira linha. Então nós indicaremos aqui para que você observe bem. Ó. Nós temos o Iode, nós temos o Ré, nós temos o Vav e nós temos o Ré novamente, que representa aí o tetragrama. Se você olhar aí na linha do meio, tá? Eu vou mostrar para vocês novamente a sequência. Você vai ter primeiro essa letra que é conhecida como Iode, a segunda letra que é o Ré, a terceira letra que é o Vav e a quarta letra que é o Ré novamente. Então aí está o tetragrama que nós temos acesso nessa pedra moabita que se encontra no Museu do Louvre. Seguindo, vamos observar aqui o texto original. Esse aqui é o texto original. Para você que já teve algum encontro com os escritos hebraicos, para você que já conhece um pouco de hebraico, você consegue identificar aí fácil aonde está o tetragrama que representa o nome de Deus. Mas aí tem algumas coisas curiosas aí que estaremos falando no decorrer da aula. Então aqui, ó, nós identificamos o tetragrama. Você pode observar aí que tem o Iode, o Ré, o Vav e o Ré. Quando nós vamos ler esse texto, aqui nós não pronunciamos o nome, nós lemos da forma que está aí, nós lemos como Adonai. Adonai. Literalmente não está escrito Adonai. Mas quando nós vamos ler esse texto, estamos lendo um texto hebraico, encontramos o tetragrama dessa forma, nós lemos como Adonai, certo? Agora vamos lá na língua portuguesa. Ó. Chegando, pois, ao homem de Deus, ao monte, eu quero que vocês guardem aí, ao homem de Deus, tá? Ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, eu quero que você observe esse homem de Deus novamente. Deixa, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Então, conforme eu mostrei para vocês ali, o tetragrama ele é transliterado, ele é lido ali como Adonai, tá? E a forma como ele é transliterado é Senhor, ou seja, Adonai literalmente ele quer dizer Senhor. Adonai é Senhor.
Agora eu quero que você preste atenção nisso que eu já pedi para que vocês prestassem atenção. Você vai ver a palavra Deus aqui e você vai ver Deus aqui. Olha como nós encontramos no texto original. Elohim, a Elohim. Nós encontramos aqui de novo a Elohim. Elohim é Deus. A palavra Elohim significa Deus. Então o tetragrama ali, ele está transliterado como Senhor. E nós lemos no original como Adonai. Aí fica uma interrogativa, irmão Alexandre. Por que que nós lemos como Adonai, sendo que ali não está escrito Adonai? Está o tetragrama ali. Nós não lemos dessa forma. Palavras Deus e Senhor. Aqui está escrito em hebraico Elohim. Elohim, que significa Deus. Aqui está escrito Adonai. E você pode observar que a escrita que está aí de Adonai, ela não tem semelhança com o tetragrama que nós lemos lá. Né? As suas consoantes. Você não está vendo o Iode, você não está vendo o Re no início, né, dela. Tanto que a Adonai tem no final o Iode. Mas você não está vendo o Re, você não está vendo o Vav. Então Adonai, como está escrito aí, significa Senhor ou meu Senhor. As interrogativas parece que vão ficando mais latentes, cada vez mais nós nos questionamos aonde nós iremos chegar com isso. Então nós vamos iniciando aqui algumas problemáticas. Tá? Tanto a escrita de Elohim quanto a escrita de Adonai, elas são totalmente distintas do tetragrama. Veja abaixo. Elohim, Adonai e aqui o tetragrama. Elohim, Adonai e o tetragrama. Certo? Observe o texto novamente. O texto anterior que eu mostrei para vocês. Nós temos aí a versão em hebraico, no segundo livro dos Reis 4:27, e a versão em português. Olha lá o tetragrama, tá? Transliterado como Senhor. Olha lá, Elohim, transliterado como Deus, certo? Então, por qual motivo uma escrita que não tem pronúncia é transliterada como Senhor? Porque nós encontramos o tetragrama e o tetragrama ele foi transliterado como Senhor. Veja algumas diferenças. Você está vendo, você vai encontrar nos textos bíblicos o tetragrama dessa primeira forma. Você vai encontrar desta forma. E você vai encontrar desta forma. Se você observar com um olhar bem atento, você vai ver algumas diferenças. Ambas são tetragrama, Iod, Re, Vav, Re, as suas consoantes. Aqui nós lemos como Adonai. Aqui nós também lemos como Adonai. E essa terceira nós lemos como Elohim. Aí nós nos perguntamos por que a primeira e a segunda, que são diferentes, nós lemos como Adonai, e a terceira como nós lemos como Elohim, que é Deus. Aí vem o grande mistério, né? Nós falaremos aqui na nossa aula. Aqui está escrito Adonai. Certo? Adonai. E aqui está escrito Elohim. Se você observar bem, você vai ver algumas semelhanças nessas escritas. Eu quero que você se atente bem para o que nós vamos mostrar agora. Eu quero que você observe esses dois pontos e esse
que é um pequeno T. Isso daqui é conhecido como os pontos massoréticos, tá? Representando as vogais no texto hebraico. Para quem não conhece o hebraico, eles representam isso. E agora olha em cima, lá no tetragrama. Vocês estão vendo uma semelhança? O porquê que eu li ali como Adonai? Olha lá, de novo. As vogais são as mesmas usadas na palavra Adonai. E eu quero que você observe em Elohim. O tetragrama. Aí eu leio diferente. Eu leio como Elohim. Aí você deve estar se perguntando, mas Alexandre, por que isso? O hebraico antigo, ele era composto somente por consoantes. Ele não tinha esses pontos aí que representam as vogais. E um grupo de rabinos, conhecido como os massoretas, para que o texto não caísse em esquecimento, para que não houvesse, para que ainda houvesse a leitura dos textos originais, eles acrescentaram os pontos massoréticos, que são esses pontinhos que vocês estão vendo aí. E quando aparecia num texto bíblico o tetragrama, para não se fazer menção do nome de Deus, que o judeu não menciona o nome de Deus em vão, ou até mesmo pela falta de conhecimento do nome de Deus, eles pegaram as vogais que eram usadas em Adonai, em alguns textos, e colocaram ali para ser transliterado ou lido como Senhor. E no outro ali, Elohim, eles usaram as vogais da palavra Elohim e colocaram ali no tetragrama para que fosse lido como Elohim e transliterado como Deus. Os judeus, eles reverenciam tanto isso, que se você observar a questão de Elohim, o judeu na hora de um estudo, quando é fora da sua oração, da sua devoção a Deus, eles não falam Elohim, eles falam errado, alguns falam Eloquim, porque eles não podem pronunciar o nome de Deus em vão, de forma aleatória. Então eu acredito que até aqui vocês conseguiram compreender o porquê que nós transliteramos dessa forma, como Senhor, como Deus, porque nós lemos Adonai e porque nós lemos ali Elohim. Só que isso gerou alguns problemas. E vejamos, algumas coisas nós vamos ver para que você entenda essa questão do Adonai e essa questão do Elohim. Esse aqui é um texto de Gênesis, capítulo 15, tá? Versículo 2. Você vai ver ali, ó, Adonai. E em seguida você vai ver o tetragrama. Então ali, ó, Vaiomer Avraham Adonai Elohim. Vaiomer Avraham Adonai Elohim. Então Abraão disse, o Senhor a Abraão. No seu texto vai estar escrito isso. Então disse o Senhor Deus, tá? O Senhor Deus a Abraão. Vaiomer Avraham Adonai Elohim. Então disse Abraão ao Senhor Deus, né? No caso aí, então disse Abraão ao Senhor Deus, Adonai Elohim. A primeira que você está vendo aí é Adonai. A segunda é Elohim. Então nós vemos aí Adonai Elohim, Senhor Deus. Então você lê Adonai Elohim e translitera Adonai Elohim, Senhor Deus. Outro texto é esse de Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Eu quero mostrar aqui para vocês. Ó. Adonai, agora na forma do tetragrama, é o oposto do que está no texto de cima. E aqui está Elohim.
que quer dizer também Senhor Deus. Então vamos lá. Vaitser Adonai Elohim et Ha'adam. E disse o Senhor Deus. Então disse o Senhor Deus. Vaitser Adonai Elohim. Então Adonai Elohim é Senhor Deus. Você vai ver aí, ó, as duas formas. Tá? Nós temos ali o tetragrama, nesse segundo versículo, Gênesis 2:7. Em seguida está escrito aí Elohim. E em cima nós temos Adonai, a sua escrita. Em seguida o tetragrama, que representa Elohim. Seguindo. Onde queremos chegar com essa problemática? Um dos maiores erros nas traduções da língua portuguesa ou em qualquer outra língua foi quando tentaram fazer tradução de nomes. As principais Bíblias que temos acesso, ainda que seja de estudo, eu faço menção disso com propriedade, tais como Pentecostal, a Aplicação Pessoal, a Bíblia King James, entre outras, cometem o equívoco ao traduzir nomes como Yahvé, Jeová, Yahvé, Javé, Jeová. Então veja a seguir um exemplo clássico que nós daremos aqui. Tá? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Um texto muito conhecido, e nós até temos aí um segmento religioso que tem esse versículo como base dizendo que são testemunhas, tá? Aí nós observamos aqui, ó, Adonai. Adonai. Olha no texto original aqui, ó. Adonai. Adonai quer dizer Senhor. E é transliterado como Senhor. Olha o problema. E eu me pergunto, da onde saiu Jeová? Da onde que tiraram esse termo Jeová? Olha onde nós vamos chegar. Eu quero que você preste atenção aqui na escrita desse tetragrama, que é representado como Adonai. A transliteração ali está certa, diz o Senhor. Adonai. Quando nós vamos fazer uma transliteração, a gente tem que tomar cuidado quando se trata do tetragrama, que o tetragrama nós não podemos transliterar ele ao pé da letra. Só que, infelizmente, eu não sei o motivo, mas tentaram transliterar o tetragrama ao pé da letra. Então preste atenção. Essa primeira palavra é o Iode, representado pelo Y. Aqui, representado o E, o Shiva. Aqui o Re, o H, o W ou o V, o A e o H. Yehová. Aí conforme as coisas vão se modernizando, Yehová, Yahvé, Jeová, Javé. Então, olha lá, Jeová. Daí que saiu Jeová. Jeová, Yahvé, Javé, tudo saiu daí. Porque tentaram transliterar o tetragrama ao pé da letra. E tetragrama, guarde bem isso, você que está assistindo essa aula. Tetragrama não se translitera ao pé da letra. Não se translitera ao pé da letra. Então cometeram esse equívoco. Transliteraram ali como o, transliteraram de uma forma bem equivocada e chegou nisso.
Só que o nome de Deus não é Jeová. Ali, quando você vai ler no texto hebraico, você vai ler Adonai. Você não vai ler outra coisa, você não vai ler Jeová, você não vai ler Yahvé, você vai ler Adonai. Tá? E você pode perguntar para qualquer judeu, qualquer conhecedor do hebraico bíblico, ele não vai ler como Yahvé, Javé, Jeová, eles nem devem conhecer esse termo, eles vão ler ali como Adonai. Então isso aí é uma coisa que precisa estar fixado na minha mente, na sua mente. Isso são termos por causa de traduções erradas, traduções equivocadas. Seguindo, então nós concluímos que, ainda que tentamos decifrar o nome de Deus, isso não será possível. Todas as suposições, os nomes de Deus, elas estão todas equivocadas. Só existe um ponto que nos dá uma ideia. Eu quero que você veja isso, tá? Isso nos dá uma ideia. Quero mostrar esse texto para vocês de Êxodo, capítulo de número 3, versículo 14. Está escrito: Vaiomer Elohim el Moshe, Reyer Asher Reyer. Vaiomer Elohim el Moshe, Reyer Asher Reyer. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É muito interessante nós falarmos sobre esse texto. E disse Deus, Moisés, eu sou o que sou. Aqui nós encontramos o Re, o Iod e o Re. E aqui novamente, no sou de ser. Ok? Isso daqui é a raiz. Segundo alguns estudiosos, isso daqui é a raiz do tetragrama. E essa raiz, ela quer dizer, tá, ser ou causar a existência. Então Deus ele não chegou simplesmente e disse para Moisés, vai lá e fala a Moisés, eu sou o que sou. Não. Ele disse para Moisés, Moisés, diga que eu sou o Deus que causa a existência a todas as coisas. Todas as coisas que existem, elas são para mim e por mim. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Deus que causa a existência. Então a raiz disso daqui, que é semelhante ao tetragrama, ou a raiz do tetragrama, nos dá a ideia de ele é o Deus que causa a existência a todas as coisas. Que você guarde isso no teu coração, certo, meu irmão? Veremos agora somente alguns atributos de Deus, pois se nós fazemos menção de todos, não temos tempo suficiente para falar sobre isso, sobre os atributos de Deus. Então nós só falaremos aqui de alguns. Tá? Você já deve ter lido sobre esse termo, El Elyon. Quando nós falávamos em sala de aula, nós falávamos sobre esse texto. E existe um cântico que El Elyon significa outro igual não há. Então eu até coloquei, segunda canção significa outro igual não há. Só que no texto original, 14:20 de Gênesis, está escrito, bendito seja o Deus Altíssimo. Então vamos lá, O Baruch El Elyon. O Baruch El
Elion. E bendito seja o Deus Altíssimo. Tá? El Elion. El Elion. Então, El Elion significa Deus Altíssimo. Diferente da canção que diz que é outro igual não há. Espero que você tenha gostado dessa aula. Curta, compartilhe o nosso vídeo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.